Eu sou carente dessa verdade. Eu espero que Ele possa suprir o seu coração, se você tiver a mesma carência que eu tenho. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Ali nós lemos na sua palavra: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. O apóstolo Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? E notem que a pergunta de Pedro foi: quantas vezes deverei? É uma dívida que nós temos para com o outro. Quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Nos dê, Senhor, ouvidos para ouvir, uma mente capaz de compreender e um coração pronto para receber a Tua boa palavra. Assim nós oramos em Teu nome, para a glória do Teu nome. Amém. 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 Qual seria o limite para o perdão? Eu tenho a impressão que o apóstolo Pedro, nesse momento de primeiros passos, no momento de imaturidade espiritual, ele fez essa pergunta porque ele queria saber quando é que alguém poderia responder a uma ofensa na mesma proporção. Ele quis saber quando é que alguém poderia responder a um ataque na mesma medida. Quando seria esse momento? E eu tenho a impressão que Pedro, nesse período de formação inicial do seu caráter, ele fez essa pergunta porque ele queria saber até quando ele deveria suportar que pisassem no seu calo. Até quando? Será que na 8ª vez ele poderia pisar de volta? E pisar de forma bem pisada? Quando é que alguém ficaria livre para aplicar a justiça do olho por olho e dente por dente? Quando? E a resposta que o apóstolo Pedro recebeu de Jesus foi inesperada. Completamente inesperada. 70 vezes 7. Um ofensor deveria ser perdoado até 70 vezes 7. Em outras palavras, sempre o perdão sempre deveria estar disponível aos ofensores. O que o Senhor acabou nos ensinando foi que a melhor resposta para se dar a uma ofensa é a desistência. Ele nos ensinou que o melhor caminho diante de uma ofensa é a desistência. A desistência de se pagar o mal com o mal. A desistência de se retribuir um ato de injustiça com outro ato injusto. Jesus nos ensinou que diante da ofensa, a melhor resposta é dar a outra face. É um senso de justiça muito diferente do nosso senso de justiça do Senhor. E uma pergunta que eu sou levado a fazer é: quem é que teria a possibilidade de nos ofender até 70 vezes 7 vezes por dia? Quem são aqueles de quem a gente sente uma afronta constante?
Quem é que tem acesso às nossas vidas? Quem é que tem acesso à minha vida para me ofender tanto assim? Quem? E a resposta é: as pessoas com quem eu convivo. Somente as pessoas com quem vivemos podem nos machucar tanto assim. Somente as pessoas que têm acesso às nossas vidas têm condições de nos causar algum dano de forma constante e repetitiva. E é claro que pessoas fora do nosso convívio também podem nos causar males terríveis. E o perdão é para elas também. Mas um poeta americano, ele chegou a dizer que é mais fácil perdoar um inimigo do que a um amigo. É mais fácil perdoar alguém de fora do que alguém de dentro. Porque do inimigo, o pior é esperado. A gente espera o pior dos inimigos, mas não do amigo. Não daqueles que são próximos. Por isso é mais difícil. Machuca mais quando uma ofensa vem de pessoas próximas, de pessoas queridas. Machuca mais quando a ofensa vem de um amigo, quando vem de um companheiro de trabalho, quando vem de um companheiro de classe. Machucaria profundamente mais se uma traição viesse da parte da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, de pessoas em quem eu confio e amo. Então eu imagino que esse perdão a ofensas repetitivas, que esse perdão 70 vezes 7, eu imagino que ele seja um perdão para ofensas que vêm daqueles com quem vivemos, com quem convivemos. É um perdão para quem vive perto de nós. Não é um perdão exclusivamente para eles, mas especialmente, principalmente, porque afinal de contas, as pessoas com quem nos encontramos frequentemente são elas que podem nos machucar repetitivamente. A quem você é devedor? A quem você tem essa dívida de perdão? Mas perdoar seria apenas desistir? Seria apenas isso, desistir? O que seria perdoar? Esquecer? Não pensar mais na ofensa? Fingir que nada aconteceu? Fingir que não doeu? Creio que não. E eu gosto de concordar com alguns pensadores que vão dizer o seguinte: eles vão dizer que o perdão acontece quando o agredido passa a olhar para o agressor com olhos de compaixão, benevolência e amor. Que a gente percebe que o perdão é real quando a gente passa para olhar para as pessoas que nos agrediram, não com sangue nos olhos, mas com compaixão e com amor. Uau! Não foi à toa que na sequência o apóstolo Pedro, ele pediu ao Senhor, depois de ouvir essas palavras, ele pediu para que o Senhor aumentasse a sua fé. Diante dessa chamada de ter de perdoar os seus ofensores, Pedro pediu para que o Senhor aumentasse a sua fé. Eu me lembro de um acontecimento que mudou a minha vida. Aconteceu já faz algum tempo, já faz muito tempo, na verdade. Uma pessoa muito querida sofreu algo terrível, né? Na verdade, causaram algo terrível a ela, e eu, obviamente,
fiquei muito abalado. Eu sofri profundamente, eu sofri junto. E um ódio, uma dor não parava de me assombrar. Eu vivia assombrado por sentimentos de retaliação, de justiça. Pelo amor de Deus, justiça. O que aconteceu havia tirado o prazer da minha vida, mudou quem eu era. Até que uma noite, eu me lembro, uma noite fria, e na época eu não conhecia ao Senhor como eu penso conhecê-lo hoje. Mas esse dia, nessa noite, eu fui lembrado de algumas palavras. Eu fui lembrado da oração do Pai Nosso. As palavras de repente ecoaram dentro de mim: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu me lembro que quase que instantaneamente, logo depois de ter lembrado dessas palavras, eu me lembro de ter sido liberto, de ter sido completamente liberto. Eu me lembro de ter pulado, de ter dançado, de ter ficado leve, porque de repente eu havia ganhado um enorme de um presente. Eu me vi livre. Eu me senti livre porque eu havia percebido que o perdão era uma possibilidade. Eu me senti livre porque, apesar das cobranças culturais, apesar do que o mundo esperava de mim, havia uma outra alternativa, havia um outro caminho. O caminho do perdão. E eu não tinha me sentido cobrado pelas palavras do Pai Nosso: olha, você tem de perdoar para ser perdoado. Apesar disso ser verdadeiro, apesar do perdão ter relação, o perdão que a gente dá tem relação com o perdão que a gente recebe, mas não foi por isso que eu me senti motivado a perdoar. Hoje eu percebo, hoje eu entendo que no fundo, eu desejava poder perdoar. No fundo eu queria. Mas eu não encontrava em mim nenhum lugar, um motivo, uma razão. Eu queria me ver livre daquela dor. Eu queria me ver livre daquele ódio. Eu queria me ver livre daquela vontade insana de revidar. Mas eu não conseguia. Era uma prisão. Mas eu fui lembrado das palavras do Senhor e elas me libertaram. Eu fui lembrado de que existe um caminho melhor, existe um caminho mais alto, mais sublime. E eu não sei se tem gente aqui precisando se ver livre das cobranças desse mundo. Eu não sei se tem gente aqui precisando se ver livre dos sentimentos de ódio, de vingança. Eu não sei. Mas eu sei que não foi à toa que o Senhor nos deixou essas palavras. O Senhor, Ele sabia que iríamos precisar delas. Jesus sabia que iríamos precisar desse caminho, do caminho do perdão, para vivermos uma vida plena. E se assim como o apóstolo Pedro, você precisa de mais fé para poder perdoar, a fé, ela vem pelo conhecimento. A fé vem pelo conhecimento. E existem duas realidades que me ajudam. Duas realidades que me ajudam a olhar para o ofensor com compaixão.
com compreensão, com amor. A primeira realidade diz respeito a uma frase que o Senhor pronunciou enquanto estava pregado na cruz. A Bíblia diz que ele estava ali pregado na cruz e bradou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois de passar por uma armação bem planejada, depois de ser julgado por um tribunal corrupto, depois de ser castigado por abusos físicos inimagináveis, depois de uma humilhação do tamanho do ser humilhado, na cruz Jesus suplicou ao Pai. E nessa súplica, Ele nos fez entender algo que nos ajuda, que nos leva à prática do perdão. Nossos agressores não sabem o que fazem. Existem enormes limitações que os aprisionam também. Seu pai não sabia o que estava fazendo. Sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu opressor, ele não sabia o que estava fazendo. Existem limitações, existem prisões, de onde eles também não conseguem se livrar, se libertar. E quem sabe, talvez o seu perdão possa ser um instrumento de libertação para essa pessoa. E a segunda realidade que me auxilia a viver nessa prática do perdão, a segunda realidade que nos ajuda a viver na prática do perdão, é o perdão que já recebemos do Pai. Certa vez eu escrevi nas minhas redes e acabou repercutindo em outras plataformas também. Eu escrevi uma frase e essa frase dizia algo mais ou menos assim: quando eu não encontro forças para me perdoar, eu descanso no fato de que Deus é mais misericordioso do que eu. Quando eu não encontro razões em mim para me perdoar, eu encontro paz no fato de que Deus é mais gracioso, infinitamente mais gracioso do que eu. Existe uma graça maior, existe uma benevolência, uma bondade maior sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, da parte de Deus, infinitamente maior do que a bondade que você tem para dar a você mesmo. Ele tem mais interesse em nos perdoar, Ele tem infinitamente mais disposição para nos perdoar do que nós temos. E o Senhor, Ele não é como muitos de nós. Ele é diferente de nós. Muitos aqui devem conhecer aquela frase que vai dizer: faça como eu digo, mas não faça como eu faço. A maioria aqui deve conhecer essa frase. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é faça como eu digo e não como eu faço. Com Deus é faça como eu digo, porque assim eu faço, porque assim eu sou. Se Ele nos diz sejam santos, é porque Ele é santo. Se Ele nos diz andem na verdade, é porque Ele anda na verdade. Se Ele nos diz amem ao próximo, é porque Ele nos ama e ama o nosso próximo. E se Ele nos diz perdoem os seus ofensores 70 vezes, 7 vezes, se Ele nos diz perdoem os seus ofensores sempre que eles buscarem o perdão de vocês,
Se Ele diz isso, é porque Ele está disposto a nos perdoar 70 vezes 7. Ele está disposto a nos perdoar sempre, sempre, sempre que buscamos o seu perdão. Ele está sempre disposto a oferecer compaixão, bondade e amor. Se você fez algo que te traz vergonha e dor, se você tem receio de pedir perdão a Deus pelo que você fez, por pensar que é imperdoável demais, cuidado. Cuidado, porque talvez você esteja fazendo Deus segundo a sua imagem e a sua semelhança. Porque Ele não é como você. Ele tem poder o bastante. Ele tem graça o suficiente. O seu amor é infinito o bastante para aceitar o seu arrependimento, para aceitar, para te conceder o perdão. Se você tem dificuldade para se perdoar, saiba que Ele não tem dificuldade alguma. Ele não tem nenhuma dificuldade. O mais difícil Ele já fez. Ele deu a vida do seu filho para poder te perdoar. Ele deu a vida do seu único filho para que o perdão pudesse ser uma realidade na sua vida. Creia nesse perdão. Aceite esse perdão e seja livre pelo perdão de Deus disponível por meio de Cristo Jesus, pregado, morto e ressurreto. E a partir desse perdão recebido, seja capacitado, seja capacitada para perdoar. Amém? Quantos aqui sentem o perdão de Deus? Quantos aqui são abraçados? Quantos aqui são resgatados? Quantos? Quantos aprenderam com o perdão de Deus e com isso estão dispostos a perdoar para serem livres?